Olá pessoal, tudo bem? Opa, calma. Opa, o quê? Hoje a gente vai inverter os papéis aqui. Eu não vou entrevistar? Não, você vai ser o entrevistado. Gente, eu não, não sei, tá nesse papel, calma. Vai Então, hoje é a devagar. primeira vez com vocês. Eu sou a doutora Rafaela Brum e hoje temos o quadro Entrevista com o ultra especialista, Dr. Rodrigo Barbosa, cirurgião do aparelho digestivo e especialista em cirurgia bariátrica. Bem-vindo Muito ao obrigado. seu próprio quadro. Muito obrigado por me receber no meu próprio quadro. Muito bem. Vamos lá. Então, hoje, você como entrevistado, a gente vai fazer as perguntas da nossa plateia não existente. Primeira pergunta da nossa plateia. Como e quando saber se eu tenho indicação de cirurgia bariátrica? Existe uma fórmula matemática? Existe sim uma fórmula matemática. Ela pode ser facilmente calculada através do IMC, que é o Índice de Massa Corpórea. Então, quem pode fazer cirurgia bariátrica? Quem tem IMC maior que 35 com comorbidades, aí existem várias comorbidades. Gordura no fígado, apneia do sono, que é a doença do ronco, diabetes, que para mim é a melhor indicação, pressão alta, colesterol alto, dentre algumas outras. Para quem tem o IMC maior que 40, que é a obesidade grau 3, isso aí todos têm indicação de cirurgia bariátrica. E para quem tem obesidade grau 1 com diabetes, a famosa cirurgia metabólica. Se você que está em casa não sabe qual o seu IMC, você pode simplesmente digitar calculadora de IMC do Google e descobrir o seu. Então, com IMC acima de 40, né, ou acima de 35 com algumas comorbidades, o paciente, ele vai na consulta com você, ele já tem a indicação direta da cirurgia ou ele vai ter que emagrecer antes, ele vai passar por alguns exames antes, até quando que ele consegue chegar na cirurgia? Bom, o processo da cirurgia bariátrica, eu gosto de dizer que é um processo, né, ele não é rápido. Ele é um processo que demanda esforço. Até tem uma história que o pessoal fala, quem faz bariátrica quer o caminho mais fácil. Pessoal, não é o caminho mais fácil. É um caminho difícil e que muitas vezes é necessário para que o paciente reconquiste a saúde. Porque as pessoas que vêm para a cirurgia bariátrica pensando, eu quero ser magro, eu falo, esse paciente não é um bom paciente para cirurgia. Você tem que vir para a cirurgia pensando, eu quero reconquistar a saúde, eu quero envelhecer com saúde, eu quero envelhecer bem. Então, esse é o primeiro ponto. Para você passar pelo processo, você sendo um candidato, você vai passar por uma série de exames. Ultrassons, endoscopia, exames cardiológicos para garantir que a cirurgia é segura, avaliação de nutricionista, avaliação de endocrinologista, psicólogo, o cardiologista também para poder avaliar se você precisa suspender algum medicamento, garantir uma cirurgia segura. Muitas vezes a gente envolve outros profissionais também na preparação. Por exemplo, fisioterapeuta, se o paciente precisa fazer um recrutamento pulmonar para garantir que ele vai ter e passar por uma anestesia segura. Então é super legal a gente falar isso. É um processo, requer cuidado. Sobre emagrecimento, nem todos precisam emagrecer para a cirurgia, mas a grande maior parte dos pacientes eles precisam emagrecer um pouco. E eu gosto sempre de frisar, o paciente que quer fazer cirurgia bariátrica e ele está ganhando peso, esse paciente normalmente eu não opero. Por quê? Porque esse paciente está mostrando que ele quer que a cirurgia mude a vida dele. E na verdade, a cirurgia é uma ferramenta para que ele consiga sair da obesidade. E ele tem que me mostrar que ele está disposto a mudar desde o começo. E quantos dias, em média? Na verdade, tem algumas técnicas cirúrgicas, né? Você disse que tem duas técnicas que você mais utiliza. E como você escolhe essas técnicas? Depende do paciente, depende de você. Como você escolhe essas suas duas técnicas e quais são? Bom, existem muitas técnicas de cirurgia bariátrica. Dentre elas, as principais, as mais praticadas no Brasil são o sleeve, que é a cirurgia em que a gente só reduz o estômago, e existe o bypass, que é a cirurgia em que a gente deixa o estômago pequenininho e puxa um desvio para o intestino. Qual que é melhor? Depende. Cada paciente tem sua indicação. Por exemplo, se o paciente é diabético, não tem o que pensar. Esse paciente merece um bypass. Estou com obesidade mais leve, minhas doenças são mais leves, por exemplo, uma obesidade grau 2 com gordura no fígado, colesterol um pouco aumentado. Esse paciente não tem refluxo, esse paciente ganha tranquilamente um sleeve, que é aquela cirurgia que não desvia o intestino. Por quê? Porque às vezes esse paciente não precisa emagrecer tanto assim e
ele tem condições. O que é ter condições? É não ter refluxo, porque o paciente que tem refluxo, ele não vai bem com o sleeve. Ele piora tanto do refluxo, que às vezes ele não consegue nem dormir de tanto refluxo. Então a gente tem que individualizar as indicações. Por isso também a importância de todos os exames pré-operatórios. Super. Inclusive eu tenho o hábito de pedir muito, se o paciente, às vezes até assintomático, um exame de pH-metria e manometria para avaliar a motilidade do esôfago e se existe um refluxo ácido mais alto. Entendi. E em média, quanto tempo um paciente que vai ser submetido à cirurgia vai ficar internado no hospital? Hoje a cirurgia bariátrica é uma cirurgia de internação muito curta, né? A maior parte dos pacientes fica internado 24 horas, então é bem rápido mesmo. Por exemplo, interna à tarde, opera à tarde e vai embora no outro dia à tarde. Então é bem rápida. Hoje a gente segue um protocolo que chama Protocolo ERAS, que é o protocolo de recuperação rápida, né? Isso nos fala em alimentação precoce, deshospitalização precoce e tudo isso aí vai fazer parte desse protocolo. Então é bem bacana porque a cirurgia é rápida, a recuperação tende a ser super tranquila. Existem, claro, nuances que requerem que o paciente se prepare, como por exemplo a dieta líquida. Ele vai ter que ficar numa dieta líquida que vai se espessando ao longo do mês e isso é fundamental para que ele evolua bem. Quer dizer que ele fica com uma dieta líquida e aí? Nunca mais vai poder comer num rodízio de churrascaria? Eu gosto muito de falar sobre rodízio muitas vezes na própria consulta. Porque o brasileiro ele inverteu um pouco a ordem das coisas. Fora do país, muito na Europa, a gente vê quando vai num restaurante, existem menus de degustação, né? Então você vai para um restaurante, na verdade, para saborear diversos alimentos. Então você vai ter a oportunidade de comer um pouquinho de cada e dizer, nossa, isso é bom, nossa, isso é bom, nossa, isso é bom. O brasileiro não. O brasileiro ele quer ir na churrascaria para dar prejuízo e ele acha que isso é legal. Na verdade não é legal nem é saudável, porque você comer demais, você vai dilatar teu estômago, vai ganhar peso, vai vir com uma série de consequências que com o passar dos anos isso vai trazer efeitos deletérios para a sua saúde. Então se para o paciente ir para um rodízio de japonês, ir para um rodízio de carne e destruir, arregaçar lá, for fundamental para a vida dele, não só a bariátrica, qualquer técnica de emagrecimento está fadada à falha, porque a gente tem que entender que a gente está buscando estabelecer uma vida saudável. E tem alguma restrição alimentar depois da cirurgia bariátrica? Bom, depois existe a dieta líquida, né, que a gente sempre gosta de falar que é bom ter suplementação proteica, suplementação vitamínica para qualquer técnica. Muitas vezes o paciente do sleeve e do bypass tem algumas diferenças. O sleeve, por não ter o desvio intestinal, ele vai ter uma restrição alimentar um pouco menor, porque ele tem menos risco de uma coisa que a gente chama de dumping. O que é o dumping? Dumping é passar mal quando você come um alimento muito rico em carboidrato, muito rico em gordura. O sleeve tem praticamente nenhum risco disso porque não tem derivação intestinal, então a limitação é menor. Já no bypass, a comida que vem da tua boca mastigada cai lá dentro do estômago e praticamente dá um salto para o intestino mal processado. Então, ele tem muito mais risco de ter o dumping, passar mal, às vezes tem entalo porque comeu muito rápido. Inclusive uma das coisas que eu saliento para o paciente da bariátrica, não vou poder comer nada, não, você pode comer tudo, mas algumas regras têm que ser seguidas. Mastigar bem, não comer com líquidos, não existe uma limitação. Não existe a limitação do tipo, mas existe uma limitação de quantidade. Então, por exemplo, se ele for comer 5, 6, 7, 8 brigadeiros, ele vai passar mal. Mas ele for lá comer um brigadeirozinho, tranquilinho, dificilmente esse paciente vai passar mal. A quantidade é o grande segredo. E aliás, isso eu não falo só para o paciente da bariátrica, é para qualquer pessoa. É comer bem, comer sem líquido, comer devagar, mastigar bem, tudo isso aí faz parte do desenvolvimento de um hábito na forma de comer saudável e escolher os tipos e quantidades também, para evitar que você ganhe peso ao longo da vida. Muito bem. E agora a pergunta que não quer calar. Se eu operar amanhã, quantos quilos eu vou emagrecer e em quanto tempo? Bom, a gente fala em metas de peso, o que eu particularmente não gosto, porque muitas pessoas ficam bitoladas com balança, esquecem que na verdade um dos grandes vilões da obesidade é o desequilíbrio corporal naquele paciente que tem muito mais gordura que músculo, então o que acontece? O metabolismo dele vai lá para baixo, mas sim, existe uma meta de peso.
A meta de peso que a gente lança para o sleeve é de 30% do teu peso atual. A meta de peso que a gente fala para o bypass é de 40% do peso atual. Mas essa conta às vezes não fecha. E em quanto tempo essa meta? Uma média de 1 ano e meio. Tá? Então, essa conta aí às vezes não fecha. Eu já vi pacientes que tinham, por exemplo, 200 quilos e fizeram sleeve e chegaram a 80 quilos. Tudo depende do esforço individual, porque como eu falei, bariátrica é um sinônimo de busca pela saúde. E quem busca por saúde, busca por alimentação saudável e exercício físico. E quem segue isso à risca, a técnica muitas vezes te leva a qualquer uma das duas técnicas, a uma diminuição de hormônios como a grelina, que é o hormônio do apetite. E isso vai virando uma retroalimentação, essa redução, se você vai comendo menos gordura, menos açúcar, porque teu desequilíbrio hormonal vai lá para baixo, você fica com os hormônios bem mais equilibrados, logo você vai constituindo uma vida mais saudável. E exercício físico, não tem jeito. Se você não faz exercício físico, se o pessoal que está gravando aqui não faz exercício físico, não tem jeito. Além de engordar, não vai ter qualidade muscular para manter um metabolismo alto e, digo mais, não vai envelhecer bem. Vai ser aquele paciente que vai ficar dependente na terceira idade, que é o que a gente quer menos que aconteça, né? Porque o paciente que é obeso, quando ele vai chegando na terceira idade, eu que já trabalhei com TI, você também trabalha com TI, você vê, o paciente obeso na terceira idade é muito difícil de lidar. E é por isso que a obesidade, e está comprovado cientificamente, reduz em média 10 anos na expectativa de vida de um ser humano. Isso sem somar as outras comorbidades. E a cirurgia bariátrica, em contrapartida, em estudo global, saiu agora recentemente na The Lancet, mostra que mesmo nos pacientes que tiveram reganho de peso, se você junta num pool de doentes, ele ganha em média 9 anos de vida. Então bariátrica é sinônimo por busca de mudança de vida, envelhecimento mais saudável e aumento da expectativa de vida. Muito bem. Então é um conjunto de fatores, né? Não só a cirurgia pontual que vai resolver toda a qualidade de vida, todo um conjunto também com a sua avaliação pré-operatória e o acompanhamento pós-operatório. Com certeza, bariátrica não é milagre. Aliás, só quem ora milagre é Jesus, né? E a pergunta final. Eu corro o risco de engordar tudo de novo depois que eu operar? Com certeza. Ou até mais? Tem 2 pontos importantes para a gente falar nessa coisa da recidiva do peso, né? A primeira coisa é que todo mundo está suscetível a reganhar peso. Tudo depende das escolhas que vai fazer ao longo da vida. Eu gosto de falar que a bariátrica é um fresh start, é um recomeço. Você tem uma chance de recomeçar tentando evitar os erros que trouxeram até aqui. É até curioso, porque outro dia eu estava falando sobre como que está a alimentação do teu filho. E eu vejo que o paciente que operou está cometendo os mesmos erros no filho dele. Está comprando achocolatados, está comprando pão branco o tempo todo para casa. Ah, doutor, não pode comer pão branco? Claro que pode, mas se você transformar isso numa regra todos os dias da tua vida, aquilo ali vai te adoecer. Regra tem que ser alimentação saudável. A exceção pode fazer parte, desde que ela seja uma exceção. Então, pode sim ter recidiva do peso. Agora, eu gosto de lançar esse desafio. Se o paciente tem 200 quilos, ele operou uma bariátrica, foi para 100 quilos, certo? Certo. 5 anos depois, ele voltou para 200 quilos. Vocês já pararam para se perguntar quantos quilos esse paciente teria se ele não tivesse operado? Ele poderia estar hoje com 300 quilos, 400 quilos. E a gente não vê mais essas super obesidades gravíssimas que tem que sair de casa num guindaste. É muito raro. Então a cirurgia bariátrica tem seu louvor nisso aí. Muito bom. E agora, uma mensagem final para a sua audiência. E uma mensagem final principalmente sobre como começar uma mudança no estilo de vida antes de indicar uma cirurgia bariátrica, ou para quem está pensando em uma cirurgia bariátrica, qual é uma dica que você dá para seus pacientes, ou talvez futuros pacientes, ou para os ouvintes? Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que se você está com medo de mudar de vida para ser mais saudável, não faça bariátrica. A bariátrica é para quem quer mudar de vida. Segunda coisa, não tenha medo da cirurgia. A cirurgia é muito segura, os protocolos hoje mostram baixíssimos índices de complicação, mortalidade é praticamente desprezível. A gente compara hoje com cesárea, por exemplo, para você ter uma ideia de quão segura a cirurgia se tornou. E
Principalmente, se você está vindo para o meu consultório, vai sentar no meu consultório, você vai ter certeza, você vai ouvir algumas coisas que muitas vezes você não quer ouvir, mas que fazem parte, porque o conceito de obesidade tem que passar a ser de doença e não de saúde. Por exemplo, aquela frase clássica de eu sou gordinho, mas eu sou saudável, ela tem que ser esquecida, porque quando você está tratando uma doença crônica, você tem que encarar que você precisa abandonar aquelas coisas que te adoecem. Inclusive, essa é uma frase clássica de Hipócrates, né? Ele fala, o pai da medicina já falava, amor. Sim. Milhares de anos atrás, antes de tratar um doente, pergunte para ele se ele quer ser curado e se ele está disposto a abandonar o que adoece ele. Muito bem. Parabéns, muito obrigada, Rodrigo. Muito obrigado por me entrevistar no meu próprio quadro. Hoje invertemos papéis, então, e esse foi mais um quadro da entrevista com o ultra especialista, hoje o dono do show aqui. E não esquece de inscrever no canal, deixar o joinha. Manda você, que você é o entrevistador aí. É como que eu tenho que falar? Você fala assim, inscreve no canal, deixa o joinha para o YouTube entender que esse vídeo está ajudando muitas pessoas. Então se inscreva no canal, assista o vídeo e dê um like aí. Valeu, pessoal.